Hoje nós iniciamos a segunda aula desse curso e inauguramos o nosso livro no seu primeiro capítulo, o livro do Plescher, de Estática. O objetivo desse capítulo basicamente é apresentar alguns fundamentos dentro da engenharia e da estática e situar essa disciplina na área geral, que é a mecânica. Então aqui nós temos a mecânica, uma mecânica geral, aquela mecânica da física, né? Física 1, e ela pode ser subdividida em 3 áreas. Essas 3 áreas são a cinemática, que vai tratar basicamente dos movimentos, a dinâmica, que vai tratar da causa desses movimentos, e a estática, que vai tratar de um modo geral do equilíbrio das forças que vão estar sobre algum sistema. Então, forças que agem sobre um sistema. Dentro disso, existe uma classificação ou uma disciplina, né, como for melhor para cada um tratar, que é a mecânica dos materiais. Então, essa mecânica dos materiais, que inclusive alguns livros têm esse nome, Mecânica dos Materiais. O Beer, se eu não me engano, tem esse nome no seu livro, que seria já um livro um pouco mais voltado para a resistência dos materiais. Então ele engloba algumas outras áreas. E aqui dentro nós temos a análise estrutural, que de certa forma nós vamos ter alguns elementos relacionados com isso, afinal, mesmo que estruturas não tão simples, mas vamos chegar a fazer algum tipo de análise. Estruturas aeroespaciais. Esse tipo de estruturas são estudadas por essa área também. Então, também é relevante para as pessoas que em algum momento podem querer estudar esse tipo de estruturas. Projetos de máquinas, embora não seja do nosso interesse, mas é uma possível aplicação dessa área. E aí sim, o que nos interessa, junto com a primeira, né, que são os projetos de estruturas. Lógico que, no nosso caso, estruturas de engenharia civil, então construções de um modo geral. E essa disciplina, que é a estática, nos dá elementos e conhecimentos que permitem fazer esse tipo de análise. Então, por isso segue depois estática 2, estática 3, resistência dos materiais 1, resistência dos materiais 2. Com esse arcabouço, vocês conseguem adentrar as próximas disciplinas estruturais, né? Estruturas de concreto, armado, protendido, metálica, madeira, pontes e outras que podem estar disponível de acordo com a grade. Bom, fazendo um pequeno e rápido levantamento histórico, assim como o livro faz, nós temos aqui 4 cientistas principais que eu vou dispor em ordem cronológica. Então, o primeiro deles, que é o Aristóteles, que seria aqui 4AC, ele fez alguns estudos sobre alavancas. Então, embora principalmente filósofo, mas ele fez alguns estudos sobre alavancas. Então, nesse ponto, a gente consegue situar alguns dos primeiros estudos nessa área de estática. Em seguida, próximo dele, né, nós temos o Arquimedes, que é o mesmo do princípio de Arquimedes. E aí
3 AC, então no terceiro século antes de Cristo, e ele fez grandes proposições quando nós pensamos na área de hidrostática, né? Então, hidrostática foram algumas das proposições dele. Agora, analisem que hidrostática é a estática dos fluidos, então tem uma relação direta com o que nós estamos tratando. Outras proposições importantes dele estão relacionadas com a pressão. Então, tem sua relevância em algumas aplicações que nós vamos fazer depois. Galileu, depois de um bom tempo, aqui já no século XVI, os principais estudos dele têm relação com queda livre, com velocidade constante. Então, aqueles estudos que vocês costumam fazer em Física 1, queda livre, velocidade. Porém, tem algo que nos é relevante, que é a resistência de vigas. Então, ele fez alguns estudos iniciais com proposições referente às resistências de vigas de alguns materiais. E por fim, nós temos Newton, que aqui já é no século seguinte, 17, e as proposições dele estão relacionadas com as leis do movimento. Não só essas, mas para os nossos objetivos é relevante pensar nesse ponto, a princípio. Esse levantamento histórico, ele é interessante porque a partir dele nós conseguimos ver qual foi aproximadamente o caminho traçado ao longo da história para o desenvolvimento dos conceitos que nós vamos usar hoje, em diversas disciplinas. E a partir disso surgem alguns princípios importantes. Esses princípios eles estão muito relacionados com conceitos. Então, são princípios conceituais. E aí, a partir disso, nós vamos tratar de alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de espaço. Mas antes de tratar disso, é interessante a gente pensar em entes primitivos, conceito primitivo, que na geometria geralmente vão estar associados àqueles elementos que por si só não requerem uma definição. Então, quando você pensa neles, diretamente você sabe a que está se referindo com a própria terminologia. Algumas dessas coisas que nós vamos tratar, alguns desses princípios, às vezes se confundem um pouco com esses entes primitivos, embora não necessariamente seja um ente primitivo. Então, quando nós pensamos em espaço, a primeira coisa que nos vem, geralmente, quando você pensa em espaço, é volume. Mas na nossa definição mais específica de espaço para os objetivos da estática, nós vamos pensar em posições, né, em conjuntos de pontos e um lugar do universo. Porque o espaço, embora seja uma coisa que todo mundo entende o que é quando você fala espaço, mas na nossa definição seria a posição de um ponto dentro de um conjunto de outros pontos no espaço. Então, pensando nisso de forma tridimensional,
eu tenho um conjunto de pontos. E aí esse conjunto de pontos em uma localização no universo eu vou chamar de espaço. Lembrando que o nosso universo dentro da estática ele é limitado. Então eu posso expandir o meu universo na minha análise a um conjunto de pontos que me interesse. Mas, de um modo geral, a nossa análise, o nosso conceito de universo dentro da estática vai ser muito limitado. Então, vai ser limitado, às vezes, a uma máquina, a uma viga, a um pilar, a um pórtico, a coisas pequenas, né? Mesmo que não pequenas na dimensão em relação a uma pessoa, mas pequenas em relação à sua ocupação no espaço. Então, conjunto de pontos. Vou colocar aqui algumas palavras relevantes, né? Então, posições de um ponto no espaço. Ou posições de pontos no espaço. Seria talvez uma definição melhor. Outra que nós temos é o tempo. Tempo é algo que não é necessário definir, todo mundo entende, né, a noção de tempo, mas por questão de formalidade é interessante pensar que o tempo ele é o momento no qual ocorre um evento ou um conjunto de instantes, conjunto de eventos, onde eu posso definir a ocorrência de alguma situação. No caso, o tempo ele é muito usado quando a gente pensa em velocidade, em aceleração. E aí é interessante que nós lidamos com forças, e essas forças dependem da aceleração. E a aceleração possui unidades de tempo. Então, é um conceito que nos é relevante. Então, quando um evento ocorre, é uma possível definição. Massa, que é um conceito usado de forma equivocada às vezes, ou melhor, não usado, né, de forma equivocada, se confundindo com o peso. Então, quando nós pensamos em massa, é a quantidade de matéria. Necessariamente essa quantidade de matéria vai estar em um objeto de nosso interesse. A força é talvez a definição mais importante para o nosso curso, porque nós vamos lidar com forças o tempo inteiro, com exceção das primeiras aulas que geralmente nós estamos pensando um pouco mais em vetor exposição, mas no mais nós vamos juntar com forças. Então isso é algo que nos é muito relevante. Geralmente a força é definida de forma matemática, então força é igual a massa vezes aceleração. Mas também podemos fazer uma descrição do que seria isso. Então a força vai ser uma ação que produz movimento. Inclusive, quando nós olhamos para algumas normas, né, algumas NBRs atuais da engenharia, o termo carga, força, foi substituído por ação. Então a força vai ser uma ação que produz um movimento. Outro conceito relevante é o de partícula. A partícula às vezes pode ser chamada de massa pontual. E por essa outra nomenclatura já é uma própria definição. Uma partícula vai ser a representação de um corpo através de um ponto onde a sua massa está concentrada. Então, em algumas situações eu posso tratar
um objeto como um ponto. E esse ponto é uma partícula. Então ele tem massa, mas ele está reduzido a um ponto. E um conceito que não é necessariamente oposto, mas vai se contrapor a essa questão da massa, é o de corpo rígido, que também muitas vezes é chamado de corpo. As características do corpo são volume e massa. Então, qual é a diferença do corpo para partícula? Quando eu penso em corpo, eu não posso mais reduzir o objeto a um ponto. Necessariamente esse objeto possui um volume e esse volume é relevante na nossa análise, no caso estrutural. Então, toda vez que você tiver um corpo, a sua análise vai ser um pouco mais complexa. Posição pode ser definida de duas formas, né? Através de um vetor de localização ou um vetor posição, que geralmente vai ser representado. Um vetor posição vai ser representado pela letra R com o símbolo de vetor. E basicamente ele é a localização, né, de um ponto em relação a um sistema de coordenadas, seja qualquer sistema daqueles que nós vimos antes. Outras duas definições que são relevantes ainda são as suas derivadas, que são a velocidade e a aceleração. Na teoria, esses conceitos são de física. Então, a aceleração ela é a derivada primeira do vetor posição em relação ao tempo, ou melhor, a velocidade. E a aceleração ela vai ser a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, que também é a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo. Então, uma outra forma, né, de escrever isso é como a derivada segunda do vetor posição em relação ao tempo. E a partir disso, tomando que esse vetor posição ele pode ser dado por alguma forma, alguma equação qualquer, alguma expressão qualquer, essas derivadas podem assumir valores positivos, negativos ou nulos, né? Quando eu obtenho diretamente uma derivada nula para o vetor velocidade, o meu vetor aceleração também vai ser nulo. E de um modo geral, essa equação aqui, ela nos leva a esta outra, né? R, a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, que seriam aquelas equações básicas de cinemática e dinâmica. Lembrando que toda vez que eu tiver esse vetor velocidade igual a zero, isso vai me levar a um vetor aceleração igual a zero. E considerando aqui as suas componentes, né, que todas sejam nulas, então eu vou anular todas as outras do vetor correspondente, né, da sua derivada. A partir disso, nós conseguimos discutir um pouco sobre o que é a força, né, que seria já a nossa segunda parte de discussão. E para isso nós temos essa imagem aqui. Vou subir ela. Então aqui nós tratamos agora de forças.
que, de um modo geral, vão ser representadas pelo F, né, com o seu símbolo correspondente vetorial. Forças nos lembra bastante o senhor que nós comentamos antes, que é Newton. E ele propôs as leis do movimento, que de um modo geral nós chamamos de primeira, segunda e terceira. A primeira lei, ela está relacionada com a inércia. A segunda lei está relacionada com a própria equação, ou é a própria equação da força. E a terceira lei, ela está relacionada com a reação. Então ela fala de reações. E aí por isso eu trago essa imagem, que ela nos leva ao seguinte. Pensando nessa força P, que não é o P de peso, tá? É o P de uma força P qualquer. Ela atua nesse livro no sentido horizontal para a direita. E eu tenho aqui uma outra força F. Essa força F é uma força reativa em relação a essa força P. Então, quando você tenta iniciar um movimento através de uma força, eu tenho uma reação no sentido oposto e no mesmo módulo da força que atua. Basicamente, essa é a terceira lei. Quando nós pensamos na primeira, a primeira lei está associada com a manutenção do estado de movimento. Então, se um corpo está em movimento, ele tende a manter o seu movimento constante, né, em velocidade constante, se não age nenhuma força sobre ele. E se um corpo está parado, ele tende a permanecer, né, nesse estado de repouso até que uma força possa atuar sobre esse corpo. E a segunda lei, que é a que nos interessa de um modo talvez mais geral, porém não isolado, porque a segunda e a terceira lei são o que regem a estática, de um modo geral. Porque a primeira, entre aspas, não, porque as nossas estruturas já estão em repouso. E elas tendem a ficar nesse repouso. O objetivo é que elas não se movimentem, que elas mantenham o repouso. E aí, a partir disso, a nossa análise acaba ficando sobre a segunda e a terceira lei. A segunda lei pode ser reescrita de uma outra forma. E essa forma usa uma derivada, na verdade. Lembrem que a aceleração é dada por uma derivada. Então, a partir disso, eu consigo escrever que a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo também é igual à força. De uma maneira um pouco mais específica, nós temos uma grandeza que chama quantidade de movimento. E essa grandeza é dada pela massa vezes a velocidade. Se eu derivar ela em relação ao tempo, então a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda em relação ao tempo, vezes a primeira, né, a primeira variável. Daqui o que nós temos? Quando nós tratamos de estruturas, não existe taxa de variação de massa, né, que é esse termo segundo aqui. Com isso aqui se anula. Se anulando, anula esse primeiro termo. E o que sobra é o segundo, né? Do segundo termo, nós temos que a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, como foi visto aqui em cima. Com isso, nós vemos que a derivada da quantidade de movimento em relação ao tempo é a própria força. Então, a partir disso, nós temos outra forma
de escrever essa equação. Bom, a partir disso é relevante nós fazermos uma definição de forças, porque nós temos alguns tipos de força. Então, esses tipos de força vão estar disponíveis para a nossa análise em estática. Uma dessas forças são as forças de contato. Quando eu coloco uma estrutura em cima de outra, eu tenho uma força de contato, porque uma está diretamente sobre a outra. Então eu tenho o contato direto de um corpo com o outro, e isso vai determinar as forças de contato. Quando eu penso nessas forças, de um modo geral, elas são forças distribuídas. Então, elas são distribuídas em uma superfície, né? A superfície de um objeto. De outra análise, essas forças também podem ser atribuídas ao atrito. Então, o atrito dessas forças, ou melhor, o atrito de um corpo com outro, pode gerar uma força de atrito. E uma outra característica que aqui já seria mais de análise e que nós vamos fazer com frequência é desconsiderar essa questão de distribuição de forças. E com isso nós vamos considerar forças concentradas. A nossa análise matemática requer que essas forças sejam concentradas. Então, toda vez que elas forem distribuídas, nós vamos realizar um processo para que essas forças se apresentem de forma concentrada. Outra força, outro tipo de força, né, que é de relevância, são as forças de campo, que possuem também um outro nome: forças de ação à distância. Então, elas atuam através do espaço. E, como o primeiro nome sugere, forças de campo, essas forças geralmente estão associadas com campos. Campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional, que vai ser o campo que nos interessa. E, a partir disso, nós já vamos pensar em uma outra questão relacionada à força, que é a lei da gravitação. A lei da gravitação universal. É relevante para a gente fazer essa análise, porque a partir dela vai ser possível perceber que valores que vocês conhecem ou utilizam ou utilizaram no ensino médio não são necessariamente valores exatos ou corretos, inclusive. São aproximações. E para conseguir determinar um valor exato para realizar o cálculo de algumas análises que vocês vão precisar fazer em algum momento, pode ser necessário um valor mais exato ou mais próximo do exato. E a partir disso a lei da gravitação nos ajuda. Essa lei ela pode ser escrita da seguinte forma: provavelmente vocês já conhecem, que é o G, que é a constante de gravitação, vezes a massa de um corpo, vezes a massa de outro corpo, dividido pela distância entre esses dois ao quadrado. Mas não é uma distância qualquer, né? É o módulo dessa distância. E numa perspectiva vetorial, é interessante reescrever essa equação, mas agora utilizando o vetor exposição. Então eu teria o quadrado, né, de um vetor
posição, que determina a distância entre os dois corpos de massa m1 e m2, multiplicado pelo seu vetor unitário, né, que seria a determinação da posição desse vetor dividido pelo seu módulo. Observem que, se nós multiplicarmos o termo de baixo, eu vou ter isso aqui, esse termo elevado ao cubo, né? Esse é igual a este. Então, ele vezes este vai dar um vetor, um módulo do vetor ao cubo. É uma forma de analisar isso vetorialmente. Outras características relevantes aqui são o seguinte: de um modo geral, nas nossas análises, esse corpo M1 ou M2 será a própria Terra. E essa distância R vai ser a distância do centro dela até o local da análise que eu vou realizar. Então, se eu estou no nível do mar, basicamente é o raio. Agora, se eu estou a 1.000 metros de altitude, então vai ser o raio mais 1.000 metros. E aí, para isso, nós temos algumas constantes que são relevantes. A primeira delas é essa constante de gravitação, que é 66,74 vezes 10 a menos 12. E as suas unidades, embora a gente consegue inferir alguma delas pela própria análise, vão ser metros cúbicos por quilo-segundo quadrado. Outra constante relevante aqui, que eu vou chamar de M1, melhor de MT, vai ser a massa da Terra, que é 5,9736 vezes 10 elevado a 34 quilos. E mais uma constante será o raio, que é 6,371 vezes 10 elevado a 6 metros. Agora observem que, colocando essas forças, ou melhor, essas unidades aqui para fazer uma análise dimensional, eu tenho metro cúbico por quilo segundo quadrado vezes quilo vezes quilo e dividido por metro quadrado. Então, 1 quilo vai com 1 quilo, o metro quadrado sobra metro, e com isso nós temos aqui quilo metro segundo ao quadrado. Então, quilo é a unidade de massa e metro sobre segundo quadrado é a unidade de aceleração. Com isso nós temos massa vezes aceleração, que é força. Então essa análise permite perceber que faz sentido o que nós estamos escrevendo. Outra coisa que é interessante é pensar apenas nessas unidades aqui. Ou melhor, nessas variáveis, né? A constante de gravitação, o M1, que eu vou chamar de MT, e a distância. Então, seriam essas três aqui, primeiras. Se eu quiser analisar essas três sozinhas, eu vou perceber o seguinte, que G, né, esse G da constante de gravitação, vezes a massa da Terra e dividido pelo raio ao quadrado, isso vai ser igual à aceleração da gravidade. Então, quando nós fazemos análise em locais que nós não temos certeza desse valor, nós podemos calcular de uma forma mais exata esses valores. Para algumas aproximações, nós usamos 10. Mas, de um modo geral, nós não vamos usar 10 nas análises desse livro.
Então o valor vai ser 9,81, 9,8, e em alguns casos nós vamos fazer um cálculo específico para determinar qual é essa aceleração, de modo exato. Para terminar essa primeira parte, nós vamos falar de densidade. E toda essa terminologia, na verdade, de forma mais exata, nós vamos falar de massa específica. Então, a massa específica e a densidade, vou até colocar uma barra aqui, densidade. De modo geral, são utilizados esses termos como sinônimos, mas na realidade não são, porque a massa específica ela vai considerar uma relação onde o que interessa é a natureza da matéria. Então, essa matéria distribuída de modo homogêneo, qual é a sua relação? E quando eu tenho a densidade, ela vai considerar a ocupação dessa matéria no espaço, independente da sua homogeneidade. Então, primeiro vamos ver a sua expressão, que é o ρ igual a massa dividido por volume, tanto para massa específica quanto para densidade. Qual a diferença? Na densidade eu posso ter vazios nesse volume. Esses vazios não são compostos por material e eles são levados em consideração. Na massa específica não, eu não vou levar em consideração esses vazios. A partir disso, é interessante que essa equação nos permite escrever três coisas ou determinar três coisas diferentes. De um modo geral, a própria massa específica, mas dificilmente ela em si vai ser o nosso interesse. O nosso interesse geralmente vai ser a massa. E a partir disso, eu posso escrever essa equação aqui numa forma integral, onde eu vou considerar que a massa é igual à integral de ρdV, onde dV pode ser escrito em coordenadas retangulares, cilíndricas ou esféricas. Aí, lembrando que retangulares eu tenho dx, dy, dz. Cilíndricas, ρ dθ, dz. Esféricas, r² seno de θ, dr, dθ, dφ. Então, talvez seja válido escrever isso aqui, né? E aqui, lembrando que o r² ele é diferente do ρ, tá? Porque o ρ ele considera o raio no plano. E o R, ele considera o raio no espaço, então de forma tridimensional. Então tem uma diferença conceitual dentro da utilização dessas duas letras. Bom, com isso então é fácil, é uma equação simples. Então massa dividido por volume, mas de um modo geral eu tenho tabelas que trazem as massas específicas, né? E aí eu vou escrever algumas aqui que são de interesse. A massa específica do ferro, a massa específica o livro traz a massa específica do aço, mas talvez não seja muito legal escrever isso, porque o aço tem diversas composições. Então eu tenho aços alta liga, média liga, baixa liga. Não necessariamente todos eles vão ter a mesma massa específica, mas é uma consideração de generalização, até porque, de um modo geral, 99% dessa massa vai ser de ferro. Então, são pequenas variações, né? Outras que são interessantes para a gente também são do concreto simples e do concreto armado. Nas normas,
vocês vão ver com frequência, né, em disciplinas posteriores esses valores. Então, 7.860 quilos por metro cúbico é o valor que este livro traz. Vocês vão perceber que, de um modo geral, a gente vai ver o valor de baixo que está dado para o aço, que é o 7.850 quilos. São 10 quilos, não é tanta diferença. Para o concreto simples, são 2.400 quilos por metro cúbico. E quando eu tenho concreto armado, eu tenho 2.500, quer dizer, 100 quilos a mais em consideração do acréscimo de aço. Não é pouco, 100 quilos, mas é preciso perceber que esse valor varia de acordo com a quantidade de armadura que eu tenho dentro do concreto. Então, isso é uma aproximação. Outro fator que é interessante, que tem uma associação direta com a massa específica, é o peso específico. O próprio nome, né, peso específico, faz uma associação fácil com a massa específica, né? Se a massa é a quantidade de matéria e o peso é uma força, ou seja, massa vezes aceleração, então o peso específico vai ser a densidade ou a massa específica, né? Então o peso específico geralmente é dado por uma letra gama. Ele vai ser a massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? É uma forma de escrever isso. Outra forma que vem direto, né, dessa daqui de cima, onde eu tenho a densidade, me permite escrever que a massa dividido pelo volume vezes a aceleração é o peso específico também. Basicamente foi uma abertura dessa fórmula apresentada. Bom, esses conceitos vão retomar quando nós fizermos alguns dos exercícios propostos nesse livro, que ele tem alguns exemplos mais para frente, mas eu vou dividir essa aula em duas partes. Então, na próxima parte, nós vamos tratar de unidades, fazer alguma análise dimensional, entender o que é dimensão, o que é unidade, os prefixos, e fazer alguns exercícios, pelo menos os que nos levem a entender as principais características.